Muito bem, meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite, Eusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Vamos mais uma vez com o nosso estudo do Miudinho do Evangelho. Nossa leitura inicial é do livro Calma. O capítulo chama Passando pela Terra. Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra. Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas inversamente, é a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho e qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos e ampara os que tropeçam. Não te lamentes. Habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. E não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa sem condições quaisquer ofensas, sejas quais sejam, para que consigas avançar, estrada fora, livre do mal. Auxilia aos outros quanto estiver ao teu alcance, e repete semelhante benefício tantas vezes quanto isso te for solicitado. Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e as provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos. E nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra, teremos a justa equação na vida espiritual. Então, a nossa prece, achei interessante eles falarem que não o tempo, a questão do tempo, né? Como é que ele fala? Não é o tempo que passa por ti, mas é a criatura que passa pelo tempo. Passo pelo tempo. Eu peguei uma prece aqui do livro Vozes do Grande Além, o capítulo chama Impressa. Depois que acho que o Emmanuel, pelo que eu entendi, o Emmanuel faz uma prece, e aí eles fazem uma prece depois da prece, como com agradecimento, né, aos irmãos, aos amigos espirituais. Então ele faz assim, ó, no campo de atividade em que nos situas, por acréscimo de confiança e misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convocas, ilumina-nos o passo, para que não estejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja de aparência, que a nossa caridade não seja interesse, que a nossa paz não seja frio e gelante, que a nossa verdade não seja um fogo destruidor. Em torno de nós, mestre, alonga-se infinito campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens, à construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa, ensina-nos a conquistar pelo suor de cada dia o dom da fidelidade, com o qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. Com uma prece para pedir amparo, para que a gente não faça tanta confusão, que é o que mais a gente faz, né? Então, nós estamos aqui no estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, é o Miudinho, pelo Centro Espírita Francisco de Assis, sempre baseado no estudo Miudinho do Uberaba, né? Hoje nós estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e nesse capítulo, né, Jesus fala muito da importância da semeadura. E nos últimos versículos que nós estudamos, vimos qual é o sentido, né, o significado simbólico da semeadura, da semente, do semear, daquele que é semeado, dentro do arranjo, né, da sistemática do Evangelho. Então, o que é a semente? A semente é a ideia cristã, e essa
ideia cristã, precisa ter um portador. Esse portador, um veículo, né, que a leve adiante. Daí a figura do semeador. É aquele espírito humano já desperto, que é capaz de levar para o outro a ideia, né, a essência do cristianismo, a filosofia, a moral e espiritual do cristianismo. Então, isso, e aí como isso pode ser feito, né, ele fala, de forma oral, de forma escrita, ou representativa, através do seu próprio testemunho, da sua vida, né? Da forma que você vive, é o maior testemunho do Evangelho. Porque esse testemunho vivencial do que você faz, do que o Evangelho fez com você, né? Do que te transformou, é que vai transmitir a ideia de um cristianismo, porque ela vai impressionar, vai comover e vai sensibilizar. Então, essa ideia do cristianismo é uma proposta de uma vida diferente, uma vida em harmonia plena, com as leis divinas, e onde fala, ele fala, né, que quem que é o nosso modelo? Está lá no livro dos Espíritos, né? Nosso modelo e guia, foi mencionado na questão 625, como modelo mais perfeito, que o pessoal até fala, né, que a menor resposta do livro dos Espíritos, que é só uma palavra, né? É Jesus. É muito claro e rápido, né? Objetiva, né? É muito objetivo. Então, Jesus semeou o evangelho através do quê? Das palavras, sim, mas principalmente da sua vida, né? Por isso que esses são os dois veículos que nós vamos usar para assumir essa postura de vida de ser também semeador. E aí ele fala, né? Existem existências que são espíritos mais superiores que são totalmente consagradas a essa semeadura. E outras que estão mais ligadas à vida prática, às questões materiais, né? Ao que ele fala pragmatismo, mas tem alguns momentos que ela consegue, né, ter um momento um momento de sintonia melhor, e aí esses corações vão ter uma condição de também semear. Mas um espírito mais evoluído que está consagrado à semeadura é mais difícil que a gente ver por aqui, né? Porque a gente vive num plano que está em provas e expiações, né? Nós ainda temos oscilações, né, nas nossas experiências, né? Então, foi isso que a gente fez, isso foi um resumo do que a gente estudou nas últimas semanas, né? Aí ele fala que uma das táticas da semeadura é o machal, ou a parábola, que a gente estudou, porque é como Jesus se apresentava. Jesus usava muitas parábolas de um conto, de um apólogo, que ele chama de enigma, né? Nós falamos também sobre isso. Mas também existe os enigmas, ou as questões propostas através da circunstância, dos eventos naturais, dos eventos espontâneos da natureza, que aí também vai ter uma ideia desse semeador, né? Então, a gente é semeado pela ideia evangélica, através desse verbo eloquente ou inteligente, por exemplo, de um grande orador, como Jesus foi, né? Jesus foi um grande orador. Mas também somos semeados pela ideia implícita em experiências concretas, né? Pela própria natureza, que é o que a gente está vivendo. E aí ele vai falar muito, ele agora, como ele está no início da questão, lá quando ele está gravando as primeiras semanas da pandemia, ele está falando muito na pandemia, mas eu me lembrei para trazer um pouco, porque acho que a proposta da gente estudar é trazer a coisa mais para a realidade. Eu lembrei desse vulcão, né, que está acontecendo, aquela erupção vulcânica que está na Espanha, né? Que centenas de casas nas Ilhas Canárias, né? Centenas de casas estão sendo destruídas pela lava, né? Muitas pessoas tendo que sair do local. Mas aí essa semana eu vi uma reportagem que, não sei se você viu, no meio na descida assim das lavas, uma casinha. É uma casinha que ficou intocada. A lava deu a volta, eles estão chamando ela de Casa Milagre. Não é um sinal de Deus isso? Eu achei lindo isso também. E aí ele vai contar que ela foi construída por um casal de holandeses, né, que são construtores, para dois dinamarqueses que não vão à ilha há 2 anos. Por quê? Porque eles são octogenários, né, têm muita idade, e por causa da pandemia eles ficaram com receio de viajar. Olha o que salvou eles, a pandemia salvou eles, salvou a casa deles. Agora, se você imaginou se tivesse alguém ali, a lava deu a volta?
quer dizer, isso não é uma charada, né? Não é um grande mistério que Deus está propondo para cada, né? Que ele fala, Jesus está, tudo é uma proposta. Se você Qual é o conseguir enxergar, entendimento que a gente pode, qual a sensibilidade que a gente vai ter para entender esses processos todos, né? então eu achei assim tão interessante essa história, porque é triste, né? Você vê aquilo, meu Deus, você já imaginou você morar num lugar desse? Primeiro, por que você vai morar num lugar desse, na beirada de um vulcão? Né? Com tanto lugar no planeta para você morar, você vai morar no pé do vulcão, gente? É uma região, deve ser uma região lindíssima também, né? Mas, olha, Por que que as pessoas estão ali, né? Qual o tem que ter. objetivo de se estar ali, de passar por essa situação? E aí ele E o fala, né? interessante também é o vulcão, né, Rita? O quanto de benefício na aparente destruição no Que ele vai decorrer do tempo, né? O que que ele vai trazer é, de na, bem, né? na- porque tem as cinzas, né? A gente estudou em outros estudos anteriores, acho que é no há 2.000 anos, né? É, Que tem o vulcão vem, as pessoas ficam tudo petrificadas, né? E, nossa, eu fico fascinada, eu tenho que tomar cuidado porque essas coisas me fascinam. E ele vai falar aqui para a gente ficar fascinada, né? Porque questões matemáticas e questões assim de geografia, de história, são uma coisa que me atrai, tá? Aí eu tenho que tomar cuidado para não virar o que ele vai falar, que a gente vai ficar no tema. Então, então ele fala, se a gente não tem como fugir da situação, que sejamos capazes de aprender com a lição que ela está trazendo. Então, nós começamos nas semanas passadas, 2 semanas passadas, nós começamos a narrativa do semeador, que saiu a semear e que espalhou as sementes, né? Quer dizer, num primeiro momento, elas não foram bem recebidas pelo solo. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, nessa parte da parábola, em que a semente é lançada no solo, mas não é acolhida. E o nosso versículo de hoje é esse aqui, ó. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. É Mateus, capítulo 13, versículo 5. E a palavra que a gente vai destacar é profundidade. Vamos discutir a noção, né, da profundidade que a parábola vai apresentar para a gente. Aí ele vai falar que, em primeiro lugar, no texto original em grego, a palavra que a gente tem é uma noção de falta de profundidade, como ausência de terra, né? Quer dizer, não tinha terra suficiente. Alguma coisa faltava, né? O que é que estava faltando? Então, essa metáfora da narrativa é de ausência de terra, do elemento fundamental para que ocorra a semeadura, porque sem terra você não vai fazer a semeadura, né? Então, sem a terra, a semente não vai ter como penetrar. Não tem como germinar e onde obter os seus nutrientes e absorver a umidade. Então, ela vai brotar, mas não vai adiante. Então, como a terra, além dessa proposta literal, existe o símbolo, né, que é o que a gente vai procurar, que é o sentido mais profundo e espiritual. A terra vai simbolizar o quê? O sentimento. Então, a mensagem do Evangelho, ela só vai crescer e desenvolver quando você encontra sentimento abundante no coração daquela pessoa. Se a pessoa não se envolver, não tiver um envolvimento emocional com a semente plantada, a gente vai ter esse quadro de superficialidade. Então, é isso que o versículo está dizendo, essa questão. Se não tem terra, a semente não germina. Se não tem sentimento, a mensagem do evangelho não fixa, né? Você só fica, ela fica, como eles chamam de letra morta, né? Então, eles falam que ele vai falar que muitas pessoas conseguem acolher a ideia do evangelho só pela via intelectiva, por meio de raciocínio, de cálculo, da ponderação teórica, metodológica, né? E aí temos a semente que não tem meio de se envolver, né? Que só com a essência espiritual, né? Espírito do sentimento é que aquilo vai germinar, né? Então, esse nosso estudo, o estudo dele, que ele fala até que não foi ele que inventou, que foi quem? Foi os NEPs, né? Os NEPs são núcleos, né, de estudos muito interessantes, muito, assim, a gente vê que são geralmente jovens, né? Por exemplo,
Meu Deus, esqueci o nome dele, o rapaz novo. Arthur. O Arthur Valadares, né? É um dos coordenadores do NEP. Então, tem vários NEPs, as pessoas estão fazendo, assim, vários, né? São vários núcleos, e aí eles ajudam a criar uma metodologia, né, mesmo, de estudo. Porque se a gente continuar com as casas espíritas naquele coisa da pessoa ir lá, assistir uma palestrinha, ir para casa, sabe? Ir na aula de evangelização e voltar, se a gente não tiver um estudo mais aprofundado, a gente vai cair nisso que ele está falando. É uma terra fraca, ou sem terra nenhuma, quase. Então, esses estudos, como esse nosso, como outros estudos, outras formas de trabalhar, que vão sensibilizar as pessoas. Agora, a gente também não pode ter assim, expectativa de muitas pessoas, porque isso não acontece, infelizmente. Né? A gente sabe que há pessoas que entendem. Uma pessoa, por exemplo, que assistiu, que a gente vai falar, tem algumas coisas que mais para frente a gente vai falar, se a pessoa pegar aleatoriamente esse estudo, ela não vai concordar com a gente. Tem que ter uma base, tem que ter assistido os outros episódios, que nós vamos falar aqui sobre a dor, sobre o sofrimento, quando ele fala, vai falar mais adiante ali do tripé, na hora que a gente falar, a gente chega lá. Não é qualquer um que vai conseguir entender isso. Vai achar assim, o espírita gosta de sofrer. Não é que o espírita gosta de sofrer, mas só que sem esse sentimento, sem esse sentimento, esse quase sofrimento mesmo, diante da dor do outro, você não vive o evangelho. Se você simplesmente passa indiferentemente e não sofre por ver uma pessoa passar uma dificuldade, por ver alguma coisa diferente, o evangelho não está semeado. Ele só está Tem que se plantado. sentir incomodado, né? Eu acho que basicamente é isso. A gente tem que, quando você faz a leitura, aquela leitura tem que mexer com a sua emoção, com o seu sentimento, para que realmente ela possa penetrar. E aí, quando você tiver uma atitude equivocada, aquilo vem à tona, mostrando, ó, sua consciência está ali te mostrando, né, que você está indo pelo lado errado. Eu achei no livro Perante Jesus uma leitura que fala o Evangelho no coração. É interessante, depois a gente vou ler, porque vai bem de encontro com isso aqui, ó, com essa parte aí da superficialidade, né? Quando o Evangelho vive somente em nossa cabeça, sofremos o perigo de queda nas discussões infindáveis, porque a intemperança mental e a vaidade sempre fazem a boa vizinhança. Quando se localiza exclusivamente em nossos olhos, é provável desçamos da luminosa posição de companheiros para a condição de inquisidores e fiscais dos nossos melhores amigos, porquanto é sempre mais fácil descobrir os erros alheios que surpreender os nossos. Quando já situados simplesmente em nossos ouvidos, somos suscetíveis de perder valiosas sementeiras da fraternidade, de vez que a nossa vigilância imperfeita, sem qualquer dificuldade, se converte em suspeita. Então, é aquilo falando, né, da superficialidade. Se ele fica só na cabeça, nos olhos e nos ouvidos, a gente vai agir de uma forma superficial, não deixando que aquilo floresça, né? Mas quando palpita, entretanto, em nosso coração, o Evangelho renova-nos a vida, brilha dentro de nós, por abençoada estrela de compreensão e misericórdia. Seus raios divinos apagam a malícia em nosso olhar, então ele já começa a sair, né? Santificando-nos a audição e sublimando-nos os impulsos, intenções e motivos. Elevam nossos sentimentos para o céu, projetando-os simultaneamente na terra. Achei linda essa leitura. Através de nossos braços, em obras genuínas de amor, fraternidade e sabedoria. Quando encontrarmos o discípulo de Senhor, sem oportunidade de fixar as cicatrizes e defeitos do próximo, sem horas para guardar os toques da maledicência
e sem ocasião para salientar os males do mundo, mantendo-se tranquilamente no santo serviço da caridade e da luz a bem de todos, estejamos convencidos de que esse companheiro terá colocado o testamento redentor no hino do peito, vivendo entre os necessitados e sofredores do caminho terrestre, na condição de abençoada lâmpada acesa, que sombra alguma alcançará. Muito bonita, né, a leitura. Então, quer dizer, se a gente tirar dessa questão da superficialidade, né, só no cálculo, na teoria, e colocar para dentro, a gente vai começar a irradiar. Porque, na medida que você coloca para dentro, ele vai, simultaneamente, é um processo natural. Ele começa a sair, né? Eu achei linda a leitura. Mas demora, né? Porque o evangelho é isso, ele tem que começar a nos incomodar, Rita. Né? Se a gente não se sente, o Aloysio mesmo fala em várias, né, miudinhos que a gente assiste, ele fala, se você não sair, assistir um miudinho, não se sentir incomodado, não se sentir emocionado, não tem sentido, porque tem que incomodar, né? Aqui tem um exemplo disso no livro Contos e Apólogos, tem um capítulo que chama O Candidato Intelectual. Aí ele conta assim, que Jesus, depois de ter tentado de infrutíferos entendimentos com os doutores da lei, lá em Jerusalém, acerca da Boa Nova, ele foi procurado por um candidato ao novo reino, que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Eu vou resumir um pouquinho. Então ele foi, né? Aí Jesus vai recebê-lo cordialmente, e aí ele começa a fazer um monte de perguntas para Jesus, para explicar quais eram os objetivos do empreendimento e tal, como se ele fosse fazer um negócio com Jesus. E aí Jesus diz para ele que o evangelho seria a luz das nações, a consolidar-se à custa da renúncia, do devotamento dos discípulos, que ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com a infinita esperança, a paternidade celeste resplandeceria para todos, judeus e gentios converteriam em irmãos, filhos do mesmo Pai. Só que aí ele começa a perguntar, a que escola filosófica pertencemos, obedeceremos? Aí Jesus responde, as escolas do céu. Quem nos presidirá a organização? Nosso Pai Celestial. Em que consistirá o salário do discípulo? Na alegria de praticar a bondade. Onde a voz imediata de comando? Na consciência. Olha só, onde a voz imediata de comando? Na consciência. Quem reterá a melhor posição no ministério? Aquele que mais servir. Quanto tempo gastaremos? O tempo necessário. Os livros de apontamento estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. O talentoso adventício continuou a indagar. E começou, ele faz um monte de perguntas. Jesus silenciou, sorridente e calmo. Após longa série de interrogativas sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso. Senhor, por que não me esclareces? Aí Jesus responde, busca-me quando estiveres disposto a cooperar, ou seja, para de perguntar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes, que realmente nada sabiam da cultura grega ou do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e a servir por amor, sem perguntar. Eu achei muito interessante. A leitura é grande, muito lindo, né? Eu dei uma diminuída. Mas, assim, ele foi se... Quer dizer, estava proposto intelectualmente pronto. Sabia tudo, fez todas as perguntas. Às vezes tem hora que você vai, igual eu me lembro, às vezes, quando você vai contratar uma pessoa para trabalhar, ela faz um monte de perguntas. Quanto que eu vou ganhar? O que eu vou fazer? Como é? Que direito que eu tenho? Mas ela não mostra o que ela sabe, porque ela está disposta a doar e sacrificar em prol do bem daquela empreitada em si, né? Então, a mesma coisa, quer dizer, você quer o evangelho, mas para quê? Você vai no centro só para pedir para você, para te dar um pare? O que você leva? Qual o sacrifício que você vai fazer? Quer dizer, você só fica perguntando, por que comigo? Aconteceu isso, né? A gente se coloca muito na posição de vítima, né?
Então, é isso que ele está falando, que ele fala aqui, né, que o estudo do coração e do sentimento é quando você lê uma obra, né, o Paulo Estevam, e a sua atenção está voltada para quê? Para as emoções, né, que a narrativa conta, e não para os detalhes, não para aquelas questões de dados históricos, né, geográficos, o aspecto linguístico da estrutura verbal do texto, né? Se você fica preso a esses aspectos, é uma leitura só cerebral. E essa leitura que eu fiz mostra bem isso, né? Uma pessoa que estava interessada mais na parte prática da coisa, mas não no sentimento em si. Né? As nossas tarefas cristãs ainda estão muito voltadas para essa parte, né, do entretenimento, até o fato de ir na casa espírita ou numa tarefa que você abraça, você não está abraçando aquilo ali com sentimento. Às vezes você está abraçando até como um mecanismo de fuga, né, porque você não tem o que fazer, aí eu vou lá e faço. Tudo bem que isso também a gente tem que entender que dentro do processo evolutivo, é começando a fazer que você vai se aperfeiçoar. Só que a gente, enquanto espíritas, a gente já tem um conhecimento que vai além, mostrando que é necessário. Sim, você pode começar desse jeito, com automatismo, né? Tentando preencher o seu tempo, mas que junto com isso, você tem que desenvolver o sentimento em cada ação que você pratica, né? O Haroldo, no estudo de Gênesis, né, ele divide Gênesis, não, desculpa, de Êxodos, ele divide em três partes, né, para estudar. Ele fala da liberdade, que é o tempo que o povo se libertou da escravidão, depois a fidelidade e a comunhão, e agora ele está trabalhando a fidelidade, que é quando recebe os 10 mandamentos, né, que é a questão de que todos os mandamentos têm a ver com fidelidade, com o que você realmente tem que fazer. Por isso que eu lembrei desse estudo. Então, e agora ele está estudando aquele não levantar o falso testemunho. Ele lembra daquela conversa de Jesus com Nicodemos, que Jesus vai falar, né? Damos testemunho do que vimos, porém não acolheis o nosso... Quer dizer, qual que é o testemunho de Jesus? O que Jesus viu? Jesus viu o reino de Deus, né? E aí tem um paralelismo com aquela palavra que diz assim, ó, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Então, se a gente já viu, se nós temos esse contato já com o Evangelho, a gente já viu. Então, o que a gente tem que fazer? Dar o testemunho, não levantar esse falso testemunho, desse coisa, ele fala que é muito mais do que uma coisa jurídica, né? Mais do que uma coisa jurídica de uma testemunha no tribunal. E, então, ele fala assim, que o testemunho da consciência eu preciso ser fiel ao que eu sei e ao que eu vi. E todos os mandamentos têm esse fio condutor da fidelidade, né? Se você viu, tem que ser fiel ao seu testemunho. Mas aí ele fala que isso é muito desafiador. Por quê? Porque a gente vive num planeta de provas, num mundo de provas e expiações, que é muito baseado na mentira. E se acabar a mentira, ele fala assim, se acabar a mentira, aí já não é mais mundo de provas e expiações. Né? Então, tudo de uma certa forma está baseado nesse grau de mentira, as próprias instituições. Né? Mas quando você oculta uma parcela do que você já é uma mentira também. Então, nenhum de nós, ele fala, tem condição de toda a verdade. Seria como se exigir que uma criança caminhasse igual um adulto. Então, ele fala assim, ele dá esse exemplo que eu achei interessante. Vamos dizer que você desencarna. E aí chega num lugar que tem 2.000 pessoas, um telão enorme, e lá no telão vai aparecer todas as suas conversas do WhatsApp. Você está pronto para isso? Todos os pensamentos que você teve desde que você nasceu. Ninguém de nós vai suportar uma situação dessa, porque ninguém aqui é anjo, né? Então, ele lembra da Laura, da Laura e do marido dela lá no nosso lar, que eles começam a ter uma regressão espontânea de memória, começaram a lembrar de encarnações passadas. E aí eles procuram o Clarencio fala com eles, olha, vocês estão tendo essa regressão, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês terem acesso a 2 encarnações passadas de vocês, só 2, além dessa que vocês estão lembrando, lógico. Só que aí eles vão lá no Ministério do Esclarecimento e aí eles dão para eles os textos primeiro. Primeiro eles leem os textos que contam a história deles.
de 2 encarnações passadas. Primeiro eles vão ler, porque se eles fossem ver, eles não davam conta. Aí depois é que eles vão ter esse contato, assim, essa vivência. Vão lá para um aparelho lá, que vai mostrar as cenas mesmo. E depois que eles veem, o que eles fazem? Gente, eu tenho que reencarnar. Entendeu? Porque se você, o Haroldo fala que se eles tivessem, se a gente recuperar toda a verdade, a gente fica louco. Você não consegue, né? Então ele fala assim: nós recuperaremos a informação, a verdade, à medida que avançamos em amor. Só quando você conseguir perdoar todos, é que você vai conseguir perdoar a si mesmo. E ainda a gente ainda vê, infelizmente, né, espíritas que se dizem espíritas estudiosos, mas que fazem o quê? Essa questão do esquecimento do passado é uma bobagem, né? Então, mostra exatamente que você não estudou o suficiente para ter o entendimento o quanto a misericórdia e a justiça de Deus se fazem presente quando você esquece, né, o passado. Aí ele fala o seguinte, que desencarnação, como o André Luiz diz, desencarnação não é promoção para a angelitude. E aí, eu achei interessante ele falar também, que a gente acha que a gente vai desencarnar, vai sair volitando, que a gente vai para o nosso lar, não é? Mas também ele fala que muitas vezes nós somos impermeáveis e refratários à misericórdia divina, porque a gente não se perdoa. E só recebe misericórdia quem consegue perdoar. Por exemplo, um espírito que se dedica a uma vingança é porque ele não consegue admitir o mal que o outro causou a ele. Então, quanto maior o ódio, né, mais intensa a vingança, menor a capacidade da pessoa de perdoar. E aí eu achei interessante também ele falar que, por exemplo, uma pessoa que, se você tiver acesso a outras vidas, você vai acabar se odiando. Quando você vê quem você foi, e aí você vai falar assim, eu sou um monstro, eu não mereço a misericórdia de Deus. E aí, quando a misericórdia chegar, eu vou falar assim, não, imagina, eu sou horrível. Mas Deus fala assim, mas Deus não pergunta se você quer misericórdia. A misericórdia de Deus não está no seu controle. Porque ela é, né? E aí é o que você falou aí, que todos os criminosos estão sustentados pelo amor de Deus, porque Deus vai renovar a todos. E ele fala também na questão do filho pródigo, que a questão não é o filho pródigo, é o filho pseudo puro. Que ele é que não entende que o pai está fazendo pelo filho pródigo. Ele que não vê a misericórdia, né? Então, aí ele vai falar mas o pai não quer nem saber disso também, não. O pai vai atender o filho pródigo, apesar do filho que não é pródigo, que se acha puro, que até a gente falou que dia no terceiro filho, que seria o filho ideal, né? Porque ele que é o senhor da casa. Então, ele diz o seguinte, o universo não é regido pelos nossos padrões morais, mas sim pelo padrão de Deus. E Deus não é um passarinho que você coloca na gaiola. E aí, por fim, ele vai falar na questão da verdade, por exemplo, o símbolo da justiça é uma balança. Um prato é a justiça, o outro é a misericórdia. E eles ficam em equilíbrio. Então, você não pode ter uma misericórdia que provoque injustiça, mas também não pode ter uma justiça que sufoque a misericórdia. E o amor, ele diz, o amor joga a balança fora. Porque a justiça diz que dá 1.000, mas o amor diz que dá 4.000. Então, até que você está dentro da justiça, você está pagando. A partir, quando você já está fazendo por amor, aí você já está, né, nos braços da misericórdia. Ele conta a história, por exemplo, que o Emmanuel chegou para o Chico e falou assim, ó, que se ele estava disposto, ele tinha umas contas para pagar e que ele tinha que escrever, se ele concordava de escrever, psicografar 30 livros. E que aí, para isso, ele tinha que ter disciplina, disciplina, disciplina. E aí eles escrevem. Depois do trabalho pronto, você tem mais umas promissórias aqui, você quer pagar mais 30? Fazer mais 30? Faço mais 30. E foi assim até 100. Quer dizer, até 100 era para pagar a dívida anterior, para quitar a dívida anterior. A partir do 100, o Chico já estava no sol do amor. E quando você caminha
ele fala assim, a justiça pede você caminhar 100 passos. Se você caminha 200, o 101, você já não está mais sobre a égide da justiça. Você está sobre a égide do amor. Então, o Chico, depois dos 100 livros, aí já era um projeto de resgatar. Não de resgatar, mas de redenção total. E aí o Chico psicografava das 5 horas da tarde até 2 horas da manhã. Aí ele conta uma história que o Chico fez xixi numa hora, porque não aguentou, das dores de cabeça que ele tinha, que aí acho que o Bezerra de Menezes ajudou. Então, quer dizer, quando você faz além do que a justiça está pedindo, aí sim, você está fazendo por amor. Eu achei interessante. E a questão da justiça e da misericórdia, né? Que uma anda junto com a outra. A justiça anda de mão dada com a misericórdia. O equilíbrio, né? Ele leu eu acho até o Júlio que leu um texto chamado, mas ele não diz de onde que é, a Carta à Verdade. Nós, teus pupilos rebeldes, ora deturpamos as tuas lições perfeitas sobre o impulso de nossas inseguranças, ora abafamos os ecos harmoniosos da tua voz com a balbúrdia de nossas conclusões apressadas. E aí o Haroldo vai dizer, ó, a única coisa que a misericórdia não faz é passar do limite da justiça. Então elas se respeitam, né? A justiça e a misericórdia. Elas têm que andar juntas, né? Tem que andar de mão dadas, né? São irmãs, mas uma não pode ultrapassar e nem, sei lá, atrapalhar a outra, né? Se você tem justiça sem misericórdia, misericórdia sem justiça, não é a mesma coisa. E daí, onde nós estamos? Saindo como, né? E agora ele vai para o Evangelho, né? O prejuízo da leitura de superfície, né, não traz mudança, né? Porque mudança de caráter, tendências, impulsos, a gente tem que ter isso. Aí lá no Evangelho, na parábola do semeador, item 6, né? Fala o seguinte: a parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para os quais não passa ele de letra morta e como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Então, para muita gente, o Evangelho, né, é letra morta ainda, né? Essa passagem do Evangelho ele vai elucidar tudo que a gente já falou aqui, né? Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela, o que apenas atendam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelos quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes como eram. Os que reconhecem muitos bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros, e não a si próprios. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos, né? Então, a gente vê assim, que existem os curiosos, aqueles que se atêm aos fenômenos, aos aspectos imaginativos, né? Todos eles ficam na periferia. E, infelizmente, né, a gente sabe que muito de nós ainda, a gente tem caminhado muito Às vezes na as pessoas periferia ficam mesmo. com discussões, né, que nem ele fala, né, quem foi Maria, quem foi José, se eles eram pescadores, se Madalena era prostituta ou não, se Pilatos condenou Jesus. Quer dizer, umas coisas que às vezes criam polêmicas que não é o cerne da questão, né? O mais importante é você saber aquilo que significado tem isso para os dias de hoje, para a nossa vida atual, né? E por isso que a gente faz esse estudo, né? De pegar o versículo e estudar, para a gente poder tirar esses elementos, né? É a linha de interpretação, né, emanuelina, né, que é espiritual. E isso aí só vai ser percebido com o coração.
Essa coleção do Emmanuel, se realmente tiver preocupação de estudar, gente, é muito ensinamento. Ela o tempo todo está chamando a gente, a razão para você ter esse entendimento que você precisa trabalhar com a sua emoção, com o seu sentimento, né? Ele fala muito da questão da questão mediúnica, né? Que tem pessoas só preocupadas com a parte da mediunidade, né? Dos fenômenos, né? Aí isso também é uma coisa que tem gente que às vezes só vai na reunião mediúnica, mas não faz o estudo, quer dizer, mas fica só é a multidão, né? Que fica se admirando, né? Não saem da beirada, né? Só conseguem, não vem a mensagem moral, às vezes até se comovem, né? Acham até bonito, mas não muda nada, né? São solos pedregosos que não têm terra suficiente, não têm sentimento bastante para que o envolvimento com a mensagem seja mais profundo e permita uma relação mais visceral, que ele fala. Nesse livro também, Escrino de Luz, no capítulo 5, tem uma leitura que é o Anticristo Consolador, que ele fala, nas consolações e tarefas do Espiritismo, é necessário que o coração vibre acordado em sintonia com o cérebro, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo. Olha que interessante, coração vibre acordado em sintonia com o cérebro. Então, quer dizer, o estudo que vai nos tocando, trazendo entendimento, né? Ele continua assim, ó, é por isso que quase sempre espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. Essa frase que eu adorei também, porque chama muita atenção da gente nesse sentido, olha, não se entrelaçariam dois mundos diferentes para o simples trabalho da pesquisa ociosa ou do êxtase inoperante. Então, quer dizer, não adianta nada a gente ter conhecimento do mundo espiritual, do entrelaçamento desses dois mundos, né? Se isso não servir para a gente se modificar, né? Não se abririam as portas do grande além para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade ou na inconsequência. Quando fala de infantilizar-se, né? É aquele de nós que a gente fica buscando que os espíritos solucionem os problemas que somos nós mesmos que teremos que solucionar, né? Cristo é o ponto de equilíbrio em nosso encontro. Então, esse ensinamento cristão ele tem que servir para a mudança. Não existiria esse intercâmbio se não fosse para trazer progresso e bem-estar para nós, né? Para aquele que tem sentimento, a mensagem se aprofunda, gerando comoção e desejo de mudança. Se transforma em vida, né? E a gente tem essa necessidade de viver o ensinamento, ainda que com oscilações, porque nós estamos num planeta de prova e expiação, é claro que a gente não vai conseguir manter essa constância ainda, né? Que é como o Haroldo falou, se não existisse mentira, né? Como que a gente ia trabalhar com a questão, né, de buscar a verdade? Mas a gente tem que caminhar para lá, né? Tem um texto aqui no Vinha de Luz também, capítulo 168, parecem, mas não são. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, este tal não é dele. Aí vai falar assim, o governante recorrerá ao testamento divino para conciliar o interesse do povo, que ele conhece, né? O legislador lançará pensamentos do evangelho nas leis que estabelece. Ou seja, ele vai usar as coisas do evangelho no interesse para que ele está fazendo. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para lhes cessar pareceres em processo de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores
imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar as suas reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo, olha só, se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e até o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Mas não são. Quer dizer, a gente até usa, né? Ah, você está falando lá, eu estou falando aqui, então Jesus falou isso, Jesus falou aquilo. Não, aí o pintor pôs lá no quadro dele, ou o escultor fez uma escultura baseada, né, nas escrituras, mas se não vive dessa forma, se não demonstra... Eu me lembrei no Vinha de Luz mesmo tem na leitura 100, no capítulo 100, que fazemos do mestre? Aí tem uma pergunta, complementa isso aí tudo que você está falando. Que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias? Fica aí a pergunta para nós, né? O que a gente anda fazendo com ele na nossa vida diária, né? Aí ele vai no Boa Nova, né? Capítulo 5 da família Zebedeu, quando ele vai falar da questão da... uma declaração, do número, né? Zebedeu já faz a Jesus, né? Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Vossos seguidores. Quer dizer, Zebedeu faz uma confissão de fé, né? Dizendo que, não, você pode contar comigo, com a minha família, nós vamos trabalhar muito, vamos alargar os horizontes, né? Vamos aumentar o número de seguidores de Jesus, né? Porque na época ele fala que é cristão, mas na época não tinha esse nome ainda, né? Então, quer dizer, como se fosse uma coisa maravilhosa, né? Aí ele fala, né? Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sobre nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas. Então, quer dizer, quando Zebedeu fala a questão do número, né? Aí ele fala, né, que a causa não é do número, vai ser um dia, mas por enquanto não é, né? Ainda e que antes disso, né? Não era lá e não é ainda, né? A gente sabe que a gente ainda tem essa questão, a gente fica preocupado com isso, né? Você faz uma palestra, né? Fica preocupado, mas o expositor vem de fora, só tem pouca gente para assistir, né? Como é que faz? Fica com vergonha. Ou às vezes até o palestrante também se vê que ele acha ruim que tinha pouca gente, ele esperava um público maior. Mas não é, infelizmente ainda estamos muito longe. E né? eu ainda colocaria assim, né? Hoje que os espíritos chamam a atenção da gente, né? Não é pelo número dos seguidores que você vai avaliar um conteúdo doutrinário, né? Tem muita coisa maravilhosa na internet, muito mesmo. Quem quiser se aprofundar em doutrina espírita, pode buscar, mas é uma coisa fundamental aí para nós. Toda palestra ela tem uma descrição, onde você pode buscar a fonte, porque nem tudo que a gente tem visto. E outro dia eu assisti uma palestra que realmente, assim, é uma coisa pesada. Se a pessoa não tem um mínimo de estudo, de busca de conteúdo,
ela vai achar que o Você tem que ter espiritismo... conteúdo, porque você pega uma parte que está até boa, que você pode usar, mas descarta aquilo tem que que... não tem como. Inclusive, nesse estudo aqui, ele lê um texto aqui que não é, que ele fala que é da Revista Espírita, mas não é, não. Não está não nesse achei que... pedaço. Houve um equívoco dele ali, com certeza houve. Porque É a eu Revista achei o Espírita, texto em mas é outro outro lugar. volume. O texto que vai fazer para frente, porque o texto é de outro. Então, você tem que... não foi assim uma coisa feita de propósito, provavelmente, mas ele continua falando que era Kardec e que era da Revista Revista Espírita, mas não é. Espírita, e não é. Mas não é mesmo, porque eu procurei no texto e não achei. Eu achei o texto em outro lugar. Né? Então, algumas vezes que até a gente, né, no nosso estudo aqui, a gente convida, gente. É importante as pessoas Se a gente falar um participarem. negócio errado, tem Mas que... se tiver, tem que... Olha, onde você viu, não entendi direito, porque é muito difícil. A gente ainda está buscando, assimilando, né, esse contato com a internet, é uma coisa assim que a gente está aprendendo a fazer. Então, se tiverem dúvidas, a gente dá um toque na gente, né, Rita? Que eu garanto assim, que a gente tem buscado estudar bastante, mas pode ser que a gente dê alguma escorregada, né? E dúvida que a gente busca A dentro gente da engana, né? codificação, das obras do Chico, né? Outro dia, por exemplo, você me falou um livro, né? Eu anotei aqui. Quando eu fui colocar, eu não Não é? achei. Aí não era, na hora você enganou, me deu um outro nome de livro. Aí não, o capítulo não batia. Quer dizer, estava certo, mas não era aquele. E isso acontece. Eu acho que foi o que aconteceu agora com a Luísa. Realmente não está na Revista Espírita aquilo que ele está falando. Não é nada errado, não é nada... Mas só que a fonte não é essa, né? Mas o que ele fala é isso, né? Que o Evangelho não conversa com a multidão, ele dialoga com corações sinceros. Eu achei interessante ele falar isso. E a questão da serpente, né? É necessário, né? Precisamos esmagar a serpente do mal sobre os nossos pés. E o que é os pés? Quando a gente fala em pés, em termos de doutrina espírita, o que é? É o sentimento, né? Sem sentimento, você não esmaga o mal. E as sementes são as Aí não movimentações tem. rasteiras, né? Ela coleia, né? Aquele movimento ondulatório das Movimento vibrações da de baixo nível, né? horizontalidade também, né? E de baixo nível, né? A gente tem que fazer, vencer através do quê? Do nosso sentimento. Você só vai esmagar a semente sobre os seus pés e praticar o bom combate aqueles que tiverem envolvimento com o Evangelho, que seja de natureza efetiva, emocional e sentimental. Senão, você não tem essa ferramenta para esmagar a serpente, né? E aí ele vai agora para a Revista Espírita de novembro de 1864, né? Que esse texto é isso aqui. Eu fiquei, sinceridade, foi uma das coisas que mais me incomodou no estudo de hoje. Fiquei incomodada mesmo quando ele fala, né? Está provado que o espiritismo é mais entravado pelos que o compreendem mal do que pelos que não compreendem absolutamente, e mesmo pelos inimigos declarados. E é de notar que os que o compreendem mal geralmente têm a pretensão de compreendê-lo melhor do que os outros. E não é raro ver neófitos que, ao cabo de alguns meses, pretendem dar lições àqueles que adquiriram experiência em estudos sérios. Tal pretensão, que denuncia orgulho, é uma prova evidente da ignorância dos verdadeiros princípios da doutrina espírita. Aí eu vou falar com vocês por que me incomodou, né? Porque eu fiquei analisando quando a gente faz assim, que fazem os homens do mestre divino no campo das lições diárias? Aí eu fiquei analisando assim, porque, na realidade, se o nosso testemunho é pela palavra, né, e pelo exemplo, através de nossas experiências, na medida, se eu estou compreendendo mal, qual tipo de exemplo eu estou sendo para o outro? Será que eu não sou um desses que estou propagando mal a doutrina com a vida que eu estou levando? É um questionamento, Às né, vezes que a a gente tem que pretensão também, fazer, né? ele fala muito da pretensão, né, da pessoa que fica com ares assim, de arrogância,
de achar que é melhor porque já leu mais livros, porque já sabe, já tem uma oratória melhor, né? Tem uma autoridade, né? Quando fala, já li tantos livros, já fiz não sei quantas palestras, quantos títulos acadêmicos que a pessoa tem, né? Mas, mas a pessoa às vezes não detém o que é mais importante, né? Para sustentar isso, que é o sentimento. Né? Sentimento, coração. E eu me lembrei também muito assim, por exemplo, as pessoas, qualquer um de nós, né? Quando começa na doutrina espírita essa questão de cair na pedra, né? A semente cair na pedra, e ela floresce, né? Ela floresce, não, ela brota, mas depois ela não aguenta. É muito caso das pessoas que começam. Aí começa, quer fazer tudo, né? Participa de todos os estudos, participa de tudo, quer fazer tudo, quer ajudar em qualquer coisa, vai em tudo quanto é área. Aí não dá conta, porque ainda não está pronto para aquilo tudo, né? Aí acaba desistindo, é um fogo que que a gente chama de fogo de palha, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso acontece demais, a gente vê acontecer demais. Às vezes a pessoa chega na casa espírita assim, já porque está precisando, porque tem alguma questão, né? E eu lembrei também muito dessa metáfora na questão do deserto também, né? Da experiência do deserto, como também a pessoa só vai, né, no deserto até achar um oásis, né? Que vai matar a sede, é onde a gente vai vencer o deserto. Aí Jesus vai falar, né? Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. Mas enquanto você está no deserto, você está caminhando ainda, você não pode desistir, né? Ele continua falando, ó, o Evangelho é o livro do coração, cura as feridas do sentimento, porque destila o amor de Jesus Cristo. Consola o desconforto dos aflitos, porque dele se evola a essência da verdade divina gradativamente, propiciada aos filhos de Deus para a escalada gloriosa do futuro. Então, o Evangelho, né, o livro do coração, né? Só que esse texto eu achei como sendo do Antônio Luiz Saião. É interessante que esse Antônio Luiz Saião, ele desencarnou dia 31 de março, no mesmo dia que Kardec desencarnou, só que 34 anos depois, que ele desencarnou em 1903 e Kardec em 1869. E aí ele passa, e essa mensagem, pelo menos onde eu achei, é dele, que fala isso mesmo, né? Eu achei interessante, né? É o livro do coração, cura as feridas do sentimento porque destila o amor de Jesus Cristo. E consola, né? E eu achei interessante também, que a gente está quase na hora, ele fala do tripé, né? Qual que é o tripé da... Onde está isso? Eu queria falar antes da gente terminar. Ele fala do amigo, que é psiquiatra, né? Que ele fala que a dor é o melhor adubo para qualquer solo. Então, quer dizer, a dor vai acordar o solo, criando condições, né, e o evangelho é essa resposta para a dor humana. Então, quando a gente une evangelho mais dor, mais sentimento, a gente tem tudo que a alma precisa para se levar até Deus, né? Mas aí que está, né? É o que eu estava falando no começo. Uma pessoa que pega isso agora, sem ter toda a base do estudo que a gente vem fazendo, ela não concorda com isso nunca. Não tem como ela, sem ter essa ideia, né, do que a dor representa, né, esse tripé, né, evangelho, dor e sentimento, né, que vai ser o tripé que vai sustentar o progresso no campo da evolução moral e espiritual. No livro também, Cartas do Coração, olha, tem a página que ele fala, né, ele fala, olha, todavia, não obstante o cuidado incessante do Senhor, não temos sabido manter o equilíbrio indispensável entre as margens do caminho reto. Assoberbam-nos tentações de variados matizes, emergindo da viciação de nós mesmos e compelindo-nos à volta às situações inferiores do pretérito.
persiste em nós, ainda mesmo em se tratando dos desencarnados que se localizam nas zonas fronteiriças da carne, o terrível dualismo da animalidade e da espiritualidade simultâneas. Grande é a batalha, constitui a síntese de muitos séculos de escola criminosa e de predileções prejudiciais. Sobram os raciocínios contundentes e escasseia-nos sentimento divino para compreender a posição dos que caíram ao longo de penosa iniciação à vida superior, doentes da alma e aflitos do coração. Esquecemos-nos de que os sucessos amargos, determinantes das quedas de outros, são acontecimentos suscetíveis de ferir igualmente a nós outros, que nos supomos inteligíveis. Não, inatingíveis, perdão. Né? Então, eu gostei que quando o Emmanuel fala, né, sobram os raciocínios, né, e escasseia no sentimento divino, para entender que todos nós ainda estamos num processo, né, que podemos cair ainda, porque a gente ainda não está, né, nós não somos inatingíveis ao sofrimento ainda. É porque tem muita coisa anterior, né? O que ele vai falar aqui, ó. Se fizermos dele, né, do Evangelho, nosso confessor, se o pusermos versículo a versículo, que a gente está estudando, né, no coração, de certo, o fel que aí guardamos de anteriores peregrinações terrestres se esgotará de vez, limpando-nos os sentimentos da escória das paixões que constitui a razão de ser do sofrimento. A gente tem que sofrer, né, para poder entender, para poder... É quase que um círculo, né? É. O Evangelho, e o bonito, né? Se pusermos, né? Olha só, se fizermos dele o nosso confessor, se o pusermos versículo a versículo no coração. Gente, é lindo demais. Né? Quando a gente conseguir realmente fazer isso, né? A gente está nesse processo, né, de caminhada. Aí a gente, porque ele fala ali, tem uma hora que ele fala, você pode até se entreter, se distrair com aquilo, achar legal, achar bonito, porque aí você começa a ver, é igual ler Paulo Estevão, você se distrai, você vai se entreter, mas e daí? Só Quando isso? que você vai trazer isso para a sua vida e fazer alguma coisa com isso? Para que isso vai te servir? Só para distração? Não é esse o propósito, né? Não é esse o propósito do Evangelho. Né? Chegamos ao término, né? Na nossa hora. Depois eu ponho o resto dos textos aqui. Então, vamos encerrar, né, mais um dos nossos trabalhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, porque, com certeza, através desse estudo, a gente está conseguindo, né, iluminar um pouquinho, para que realmente a gente possa ser essa pequena luzinha, né, de testemunho para aqueles que convivem conosco aos dias e horas. E aí eu vou terminar com Cassimiro Cunha, que é muito bonito, é uma poesia dele que fala: procurando a verdade. Se buscas os bens do céu, leva o amor por companhia. Sem amor ninguém consegue a luz da sabedoria. Dirás, e a razão do mundo? E eu te digo em pensamento, é nula se não possui as luzes do sentimento. Se procuras no invisível soluções ao teu estudo, o amigo desencarnado não sabe nem pode tudo. Muita gente busca o além, no instante da experiência, com receio de escutar as vozes da consciência. Vens procurar a verdade? Ouve a minha alma de irmão. A verdade é Jesus Cristo. A chave é o teu coração. Nossa, lindo. Bonito mesmo. Muita paz para todos nós. Uma semana de muita bênção para todos. Todos nós.